Aprovação automática. Nós temos em muitos lugares do Brasil, estados e municípios, a aprovação automática. Até dizem que começou isso em São Paulo, em que o aluno é passado de ano sem exames, não há reprovação. Um comentário do senhor sobre isso? É uma das tolices maiores que se inventaram ultimamente na área do ensino. Os países que experimentaram isso arrependeram-se e já acabaram. Na Europa. Agora, nós nesse assunto andamos na rabeira. E era tempo de verificarem que isso não tem interesse nenhum, isso é absurdo, e isso acaba por levar a entregar um diploma de médico a um analfabeto, um diploma de juiz a um indivíduo que não sabe nem o que é lei, um diploma de químico a um indivíduo que não sabe nem o que é uma retorta. O que é isso? E no ensino fundamental, no ensino médio, também não tem a consequência grave de provocar desistência, porque o aluno não tem motivação para continuar na escola quando não compreende nada, ou muito pouco. Mas é evidente, quando o aluno não entende o que está fazendo na escola, ele vai tratar de outra vida, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, ou vai brincar. Fica na escola fazendo o quê? Me digam, o que é que ele fica na escola fazendo o quê? Ele não precisa de fazer exames, ele não precisa de provar que sabe. Recentemente, uma pesquisa em São Paulo, os índices altíssimos de, eu não lembro exatamente todos, pais, alunos e professores, todos reprovando a ausência de repetência ou reprovando a aprovação automática. Mas isso é óbvio. Onde é que se viu que a pessoa receba méritos sem os ter? Como é que se pode passar um diploma a quem não estudou? E a justificativa psicológica para a reprovação? Isso é piada. Quem é que não sofre reveses durante a vida toda? Se uma pessoa enlouquecesse ou ficasse doente por causa de algum revés, o mundo estava todo enlouquecido e todo doente. Todos nós sofremos revés desde que nascemos até que morremos. E faz parte da vida de cada pessoa. E se houver uma reprovação, se enquadra nisso? Mas lógico, tem que enfrentar. São os percalços da vida. As pessoas não fazem negócios em que perdem. As pessoas não tropeçam no caminho. A pessoa não apanha doenças. A pessoa não se engana num caminho, numa rua. Só porque tem um percalço vai fazer o quê? Vai acabar com o precalço? Não pode, não consegue. Não pode. Ideologia de gênero. No Brasil, neste momento, estamos presenciando também uma discussão forte sobre a inclusão da palavra gênero. E alguns até dizem ideologia do gênero nos currículos escolares. O que é que o senhor diria sobre isso? Melhor é não dizer nada, porque o número de loucos é tão grande, mas tão grande, que se os quisermos contar, não é fácil, não temos números. E deixa que essas coisas de vez em quando se digam, para nós sabermos quem é que anda maluco. Prestem atenção a quem diz isso, para ver se a pessoa acredita nisso ou se está divertindo à custa dos outros. Se isso é uma maneira de fazer piada. Mas isto é uma ação oficial de governo. E não tem governo maluco? Tem. Então. E não tem gente maluca nos governos? Tem. E não tem gente irresponsável? E não tem gente que gosta de fazer experiências fazendo gozação em cima dos outros? Só uma gozaçãozinha. Você não acha interessante que um ministro, todo imponente, diga para uma pessoa que está ao seu lado, um homem, dizer: Vossa Senhoria, Senhor António, agora você é Antônia. O quê? Não, eu determinei que você é Antônia. Não é para rir, mas há pessoas que levam isso a sério. A gente sabe que o número de loucos é infinito. Está sendo implantado, disseminado
e trabalhado para que todos os professores lá do fundamental, já iniciando no fundamental, trabalhem a ideologia de gênero ou a questão do gênero nas escolas. Pois se os professores ensinassem matemática e geografia e língua nacional, ganhariam mais mérito e prestariam grande serviço à nação. Agora, gastarem tempo ensinando isso ou explicando isso é uma tristeza. E acredito que a maior parte dos professores terá o bom senso de não abordar esses assuntos e dizer à senhora ministra ou ao senhor ministro que implantou que venha explicar em público como é que isso se ensina. Porque isso compete à educação, Moreira? É a educação, claro, isso não é instrução. E isso pertence aos pais? Claro que pertence aos pais. À família? Claro. Isso é criar valores e normas de comportamento. Tudo o que seja valores e normas de comportamento faz parte da educação. Educação, bem claro aqui, educação familiar. A educação tem que ser dada pela família, não pela escola. A escola não foi feita para educar, foi feita para instruir. A educação na escola é uma deturpação da escola. Os casos comprovados já de distribuição de cartilhas, inclusive, para crianças de 7, 8 anos de idade, na imprensa facilmente conhecidos, mostram claramente a ação incentivada pelo governo, por exemplo, incentivando crianças a se masturbar aos 8 anos de idade. Pois, o problema que nós temos que enfrentar é o seguinte: quem manda fazer isso? A palavra governo implica mais de um centro de pessoas. E não é o governo que manda fazer isso, é a pessoa tal com o nome tal. E se nós dissermos qual é o nome da pessoa que manda fazer isso acaba depressa, porque ninguém quer ser pai desse monstrengo. É preciso identificar a pessoa, dar o nome. Nunca falar em governo, porque governo é um conjunto de 100 e tal pessoas que não concordam com isso, que não aceitam isso na maioria. A maioria das pessoas que fazem parte do governo brasileiro não admite isso. Isso são 2 ou 3 pessoas e é preciso saber o nome delas. São 2 ou 3 pessoas que andam fomentando isso. É preciso saber o nome delas. E quando as pessoas começarem a fazer gozação em cima desses nomes, as esposas, os filhos, as filhas, os familiares, os amigos, vão dizer: então você mandou fazer isso nas escolas? Você mandou ensinar isso nas escolas? E ele vai ser apontado pelas pessoas que o conhecem. Isso acaba logo. O nosso erro está em falar do governo quando o governo não tem culpa nenhuma e omitir os responsáveis, o nome dos responsáveis. Este pensamento se aplica tanto neste caso como em outros temas. Sim, senhor. Se trata sempre de forma genérica. É, que as pessoas, para encobrir o malandro, falam do governo. O governo faz isto, o governo faz aquilo. Os senadores, os deputados, mas não cita o nome dele. Quando se citar o nome dele, esses malandros encolhem-se. Estatuto da Criança e Adolescente. Moreira, e sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, famoso ECA? A maior parte de comentários que eu já li até hoje falam mal, falam que ele contribuiu para aumentar os problemas na escola, para aumentar os problemas ligados aos menores e assim por diante. Razão pela qual é muito mais odiado do que aprovado. Pelo menos em termos de comentários, em termos de divulgação. O senhor pensa o que sobre o Estatuto da Criança? Isso é tudo mentira. Isso é uma maneira cómoda de descarregar responsabilidade pessoal. Atirar para si. É pessoa que erra no convívio ou no trato com jovens ou com crianças. Erra e depois diz que a culpa é do ECA. Não, eu li, reli, transli. Olha, o que eu já li sobre o ECA.
o texto do ECA. Não encontro nada que desautorize o professor. Que desautorize. Que desautorize o professor e que proteja bandido ou criança que cometa crimes. Delitos. Inclusivamente, o artigo 116 é claro. Quando criança comete prejuízos, tem que indenizar. Não diz como. Fica a critério do juiz dizer como é que ele há de indenizar. Mas em lugar nenhum do ECA se diz que a criança pode causar prejuízo e ficar impune. E que não tem que retribuir. O ECA impõe responsabilidade a todos. Aos pais, às famílias, à escola, aos professores, ao sistema judiciário, aos juízes, a todos. Porque em última análise o juiz é que tem que ser a última palavra. Conselho tutelar, etc. Se o juiz é a última palavra, ele segue a lei, segue o ECA. Me diga qual é o juiz que disse que o ECA mandava não punir um criminoso. Uma coisa é importante e que as pessoas não gostam de ouvir falar. E vem já da Bíblia. Ninguém deve ser juiz em causa própria, nem executor da sua própria sentença. E professor em sala de aula estava acostumado a ser juiz em causa própria e executor da sua própria sentença. O ECA tirou-lhe essa babinha. O professor, se for ofendido, participa a autoridade e o aluno será punido. Mas não é o professor que vai punir a ofensa que lhe foi feita, porque isso é ser juiz em causa própria. Isso está fora de moda desde o tempo da Bíblia. E antes do ECA, isto era frequente. Era frequente a agressão de professores, correção de professores. O professor era juiz em causa própria e executor da sua própria sentença. Se ele resolvia dar um bofetão, era ele que o dava. Se ele achava que o aluno devia ser expulso, era ele que expulsava. Isto é ser juiz em causa própria e executor da sua própria sentença. Qual é o código penal do mundo que admite uma coisa dessas? Se o ECA proibiu, não é nenhuma novidade. Todos os códigos do mundo proíbem isso. Ser juiz em causa própria e executor da sua própria sentença era coisa de professor antigamente, agora não é mais. O ECA veio civilizar, não veio estragar. Veio aplicar às crianças o que já se aplicava aos adultos. O ECA está muito bem feito. Não tem nada que desautorize o professor. Nada. Tem coisa mais civilizada do que esta. E o que o senhor diria que precisa ser feito para que ele tenha uma interpretação da forma como o senhor está dizendo? Que o leiam. É só ler o que lá está. O texto está claro. Que eu li, reli, até sei de cor. O artigo 116 é isto. Tantas vezes li que até artigos de cor eu já sei. O ECA não tem nada que desautorize o professor. Pelo contrário, livra o professor de entrar em conflito com as famílias, de entrar em conflito com alunos revoltados e de levar uma surra de vez em quando. Professores, dá a sua aula, se houver uma turma ou um aluno que não se comporte devidamente, o professor comunica à direção do colégio e à direção que se vire. Mas não meta professor nisso. Professor não é carrasco. Professor não é juiz. Professor é um técnico que vai ensinar uma matéria para o aluno aprender. O aluno não quer aprender, é assunto dos pais, é assunto do diretor. O professor seja inteligente, não se meta nisso. Por que o professor não é egoísta a ponto de não se meter em assuntos de comportamento de alunos? Que generosidade é essa de andar a ser juiz em causa própria? Ou porque se considera educador? Mas que educador? Será que o professor não tem consciência de que não pode ser educador de 25 pessoas na mesma turma? Será que o professor não tem consciência que ele tem 4 turmas, cada uma com 25, são 100 alunos, que ele não pode educar 100 alunos? Que esses alunos têm vários professores e todos são educadores e que eles não educam todos da mesma maneira.
O professor não se apercebe disso. Só que o professor diz que é educador porque gosta do título. É por vaidade. É pura vaidade. Mas esse tipo de vaidade, pois, cai no ridículo. E traz prejuízo grave. Porque não ensina a disciplina. Não ensina a disciplina e me atribui ao professor o desempenho de uma função que ele não pode desempenhar. Aí os pais vêm, Sr. Professor, o meu aluno, o meu filho está fazendo isto, a culpa é sua. Quer dizer, o professor vai assumir responsabilidades por atos de alunos que ele não tem nada a ver. Se um aluno sai da escola, vai quebrar os vidros de um vizinho, a culpa é do professor? Pois é. Se ele é um educador, deveria ser. Que coisa, que mentalidade é essa? Sobre o hábito da leitura. Fale para nós sobre como que o senhor tem a lembrança de desenvolver nas crianças o hábito e o gosto pela leitura. Olha, é bastante simples. Os livros de leitura devem ter textos de bons autores, que escrevem com clareza, com sobriedade e até com elegância e com um vocabulário rico. Esses pequenos textos a criança lê e depois vai contar à mamãe ou à professora a historinha que leu. A criança se entusiasma, lê com atenção para fixar a história e depois ser capaz de a contar. Isto desenvolve não só o ato de ler, como o ato de contar histórias. Mais tarde, quando a criança já desenvolveu este hábito de ler com facilidade e contar a historinha que leu, pede-se à criança que faça um resumo por escrito da história e ela aprende a redigir sem esforço nenhum. Isso durante os primeiros anos do ensino fundamental? Durante 2 anos, fazer isto durante 2 anos torna um aluno leitor exitoso, leitor, eu ia dizer viciado em leitura, mas a palavra viciado pode trair o meu pensamento. É um leitor que lê por prazer. Isto é muito importante porque, principalmente em se considerando que o índice de analfabetos funcionais no Brasil é alto, é gigante. Eu acredito que a causa disso é não ter textos gostosos de ler. Eu acho que não é bom dar a crianças de 3ª série, 4ª série, um livro para ler. O bom é dar-lhe textos com histórias, mesmo que seja história verdadeira. Por exemplo, a história da fundação da cidade onde a criança vive. De forma sintética. De forma sintética. Ela aprender a história mesmo da sua região. Ou até a história do Brasil, por que não? Então, livrinhos de história ou livrinhos de historinhas. A raposa fez não sei o quê e o lobo mau fez não sei o quê. Essas historinhas são muito boas para a criança desenvolver o hábito de leitura. Mas ajuda muito a criança pedir-lhe para contar a história que leu. É desanimador para a criança ler um livro. O livro é muito comprido para o fôlego de uma criança. Um livro a partir da 5ª série já dá, mas até a 5ª série, pelo menos até a 4ª série, o bom mesmo e eficaz é textos, como uma página e meia no máximo. E ter nas salas de aula mapas e globos ajuda? Não só ajuda, é absurdo, eu não encontro uma palavra mais castigadora, eu digo absurdo, falta de inteligência, falta de tudo, não ter, no mínimo, o globo, o mapa do Brasil e o mapa mundi. O mínimo. Em cada sala de aula. Em cada sala de aula. Como é que você vai dar uma aula de história sem estes 3 instrumentos? Como é que você dá uma aula de geografia sem estes 3 instrumentos? Eu gostaria de ouvir a resposta de alguém.